Olá, professor Hildo Salvo. Bom, além de manifestar a minha alegria de retornar à minha casa, que era no estado do Rio Grande do Sul, aqui eu tive duas disciplinas, pelo menos, tem uma outra coincidência. Marcou muito a trajetória da minha vida a vez anterior que o professor Quimberes esteve aqui há 43 anos atrás. Eu era estudante de engenharia. O Pinheiro veio a convite do Centro de Estudantes da Universidade de Engenharia falar sobre energia nuclear, 76. E eu fiquei bastante admirado pela capacidade e pela lucidez com que ele nos brindou naquele dia. Eu não sabia disso, estou confessando hoje, mas eu acabei em 78, no Rio de Janeiro, foi meu programa de mestrado, e temos uma longa trajetória de lutas em comum e um fracassado projeto. No final dos anos 2000, de tanto a gente levar trovadas, estávamos escrevendo um livro, A Memória dos Derrotados. Eis que o projeto foi abandonado porque achávamos que um novo caminho havia sido encontrado. Talvez fosse agora a hora de a gente retomar esse projeto. Isso. Agora, duas vezes. Mas o que nos une, acima de tudo, é a esperança. Eu estive lá com o Rico Pinheiro, três semanas atrás, lá na universidade, e o amigo comum chega ao professor Pinheiro. Professor, forte e valente, forte nem tanto, mas valente sim, como sempre. Então aproveito aqui a casa, onde a primeira vez eu vi o Pinheiro há 40 anos, então dar o meu reconhecimento de vida por sua trajetória e seu exemplo. Vou seguir. Vou seguir a ordem dele, afinal, professora, a gente obedecia. Tá? Eu preparei, como eu fiquei aqui uns 3 dias visitando a minha família, que está em 5 irmãos, dos outros 8 não. Apenas 3 ausentes daqui, fora eu. Então. Campina das Missões está aqui, e também quero saudar o meu companheiro missioneiro da Bossoroca, índio velho da Bossoroca, eu sou índio velho da Campina, que nos encontramos por aí algumas vezes, enfim. Mas afora essa introdução, o momento que nos traz aqui é extremamente grave, como já foi antecipado pela professora, e é um desafio. Mas eu estava aqui os 3 dias fazendo algumas coisas e aproveitei para trabalhar um pouco, algumas reflexões e alguns dados. Evidentemente que eu preparei 93 transparências aqui, não tenho nem a pretensão de passar a metade disso aqui, mas é um registro, é um balanço ainda feito pela metade do que é o discurso já longevo da privatização e dos milagres que ela prometeu para o povo brasileiro, para o povo latino-americano em geral. De que privatize tudo, o Estado cuida da segurança, da justiça e de alguma regulação do mercado não pode operar. O restante, o mercado resolve. Estamos aí vivendo exemplos completamente antagônicos a isso. Basta contrapor aqui o modelo chileno ao modelo da China, para começar a conversa. O Chile, que era até 3 meses atrás visto como a vitrine das reformas, hoje mostra a crueldade da história e das consequências do que lá foi feito. De outro lado, sem querer fazer grandes elogios a tudo que se faz na China, mas o único país do mundo que consegue organizar a produção e, de uma certa forma, também a distribuição, ainda que com um certo grau de assimetria enorme, é a China, que tem sustentado, aliás, ironicamente, o equilíbrio do sistema capitalista mundial nas últimas 2 décadas, principalmente. E lá a coordenação pública dos setores estratégicos,
que a iniciativa privada esteja ausente. Ao contrário, há uma associação onde os setores estratégicos de alto risco ou aqueles que têm natureza específica têm coordenação pública, coletiva, cooperativa, e permitiram com isso resolver questões fundamentais da estabilidade, aumentar a produção e redistribuir a produção. Em países como o nosso, temos uma carência enorme de crescimento, de melhoria da produção e, acima de tudo, o desafio de repartir a produção. Esse é o nosso dilema. O discurso é o resto. Bom, eu não sei como é que eu vou proceder, porque meu PowerPoint está lá. Eu acho que alguém podia ir lá. Nós vamos sentar lá para assistir ao... Senão eu passo do lado de lá, perto eu mesmo, porque é muita coisa. E falar de secreto aqui mesmo, aí eu controlo aqui, obrigado. Bom, isso aqui é a propaganda do nosso instituto, o prédio lá do canto. Não quer que ele te ajude, que a gente fica mais... Não, tranquilo, fala daqui, porque é tanta coisa que vou ter muito mais tempo de coordenação. Aquele prédio mais velho, antigo do campus atual da USP. E o de cá é uma simulação do que está em curso, que produzimos 1% da energia do campus com essas usinas fotovoltaicas. Isso é apenas um dos desdobramentos recentes, dinâmicos, que estão marcando a mudança do cenário energético. Então, isso, portanto, para... Bom, o que eu pretendo fazer algumas referências. Eu vou usar 3 transparências, gastar uns 15 minutos com elas, para dizer o que eu quero dizer. Depois eu vou passar as transparências, onde eu vou tentar demonstrar as evidências do que eu disse, com dados, números, porque do contrário vai ficar completamente antididático. Mas para dizer, olha, como professor, eu acredito que eu sou obrigado a mostrar, não só dizer as coisas, como mostrar as evidências. E fiz isso nos últimos 3 dias aqui, reunindo 90 e poucas transparências. Há muitas mais do que essas possíveis, mas começo. Primeira questão, que é negligenciada substancialmente em relação à nossa história humana, que é a apropriação social da energia tem sido fundamental. Em primeiro lugar, para que nossa espécie, os hominídeos, se diferenciasse dos demais. É bom lembrar que lá atrás nós evoluímos porque fomos capazes de trocar o tamanho da barriga, alguns nem tanto, por cérebro, exteriorizando as atividades de apropriação da alimentação de qualidade. A apropriação do fogo nos permitiu isso. Criamos um laboratório químico fora. O fogo que vem do desfazimento da fotossíntese. E nós passamos por longo período como caçadores e coletores, coletando a energia que nos é proporcionada pela radiação solar, capturada pela fotossíntese. É um processo energético, embora aleatório. Por que aleatório? Porque era o que aparecia. Nós ainda não tínhamos a capacidade, que desenvolvemos inclusive naquele tempo, de nos comunicar. Os neandertais ficaram para trás, os jornalistas sabem bem disso, porque não conseguiam organizar os sons e controlá-los, ao contrário dos nossos ancestrais. A ideia da simbolização. Quando nós trocamos barriga por cérebro, nós conseguimos agora representar, capturar o entorno, planejar. É o que fez a grande diferença na nossa evolução, um processo energético. Estou voltando lá para trás, mas foi assim até 12 mil anos atrás, quando, numa crise ecológica da caça, da coleta, nós nos convertemos, talvez involuntariamente, mas forçadamente, em agricultores, com a evolução. Entendemos o que eram sementes, o que eram animais. Nós passamos agora a selecionar a captura da fotossíntese. Procuramos, nos tornamos sedentários, nos tornamos agricultores. E éramos cerca de 5 a 20 milhões de caçadores e coletores, que ao longo de 12 mil anos como agricultores, chegamos ali em 1750 como agricultores, 700 milhões.
De lá para cá, trajetória extraordinariamente diferente. Passamos a capturar a energia acumulada ao longo de 4 bilhões de anos da fotossíntese no seio da Terra. Carvão. Passamos a aumentar extraordinariamente a produtividade social do trabalho. Porque agora, queimando carvão, fazemos vapor, vapor e pressão, pressão move êmbolos, move pistões, substitui o trabalho do cavalo, o trabalho dos nossos músculos. E por isso, de 700 milhões em 1750, quando esse ataque ao estoque do carbono, que tem as consequências que nós conhecemos agora já, começou, 150 anos depois, em 1900, a era do carvão, aumentamos em 1 bilhão a população do planeta. Claro, tudo isso veio em conjunto com um aparato tecnológico que permite a mediação do nosso esforço sobre a natureza, o avanço da compreensão da ciência, a regra da chamada economia política, isto é, como se organiza a produção e como se reparte. É claro que junto com a Revolução Industrial, sem necessidade, mas por conveniência da política, das forças dominantes da época, da burguesia, veio o sistema capitalista de produção, que organiza de maneira extraordinariamente eficiente a produção, porém ela reparte de maneira absolutamente assimétrica, que causa os graves problemas. E junto veio o sistema, desde caçadores-coletores, agricultores, sempre havia o proto-estado, que é a maneira como nós nos organizamos, ou por coerência, coesão interna, ou por coerção, pela força. De maneira que chegamos em 1900, a nova transição começa. O eletromagnetismo avança, os motores de combustão interna agora permitem uma flexibilização extraordinária em relação à rigidez das grandes máquinas a vapor comandando shows de fábrica, dos trens e dos navios a vapor, que permitiram a hegemonia do Império Inglês sobre o mundo, de 1700 até 1900 e pouco, pelo menos. O Império Inglês é que dominou o mundo e impôs o primeiro grande imperialismo em escala global sob a égide do capitalismo, que sucedeu a globalização mercantil da era da vela. Todos os processos de apropriação energética. Mas a grande transição que eu quero falar, porque isso marca o plano da privatização, surge a partir daí. De um lado, a vertente elétrica, a iluminação que permitiu arrancar mais horas da noite ao dia, substituindo o óleo de baleia para o trabalho. A urbanização que já acontecia de maneira precária. E do outro lado, os motores de combustão interna, que agora permitem flexibilizar o transporte. Notem que até então, essencialmente, em todos os países, fora os trens e os navios a vapor, o transporte era no lombo do burro, do jumento, do jegue, do cavalo e do camelo. Não existia. A velocidade da circulação de pessoas e mercadorias era extremamente limitada. Éramos, no final de 1900, 1 bilhão e 700 milhões. Então, a primeira era energética, a era do carvão, nos permitiu aumentar a população mundial em 1 bilhão. Mas de lá para cá, de 1900 para cá, nós aumentamos em 5 bilhões. No ano 2000 eram 6,7 bilhões. Por quê? Porque a era da combustão interna, do petróleo, a era do calor, portanto. Eu costumo dizer que nós somos netos do Big Bang e filhos do calor. Que a combustão interna, a pressão, as máquinas, permitiu este, e o Big Bang que gerou todas as disposições energéticas que tem aí, das várias, os 92 elementos químicos, o solo, etc. Pois bem, então do lado, flexibilização, a fracionamento da potência elétrica, gerar energia elétrica onde ela estava disponível, qualquer recurso, fosse do calor, fosse queda d'água ou hoje, eólico, levá-la em qualquer distância. Ter iluminação e fracionar a potência necessária para a produção no sistema urbano industrial e a mobilização dos carros depois dos aviões. Marca um mundo do último século. Passamos de 1,7 bilhão para 6,7 bilhões de habitantes do planeta. Isso é um progresso extraordinário. E atrás disso está essencialmente conjugado com o aparato tecnológico, conjugado com o processo da organização política e da economia política,
está a apropriação social da energia, pelo incremento extraordinário que ela permite na produção, porque o que moveu o sistema capitalista até hoje não é a satisfação de necessidades humanas, mas sim, obviamente, a produção e a sua assimetria, como nós já conhecemos. Mas surge, então, isso no mundo. Aqui no Brasil, nós éramos uma sociedade essencialmente agrária, ainda vivendo da carroça, da carreta, do cavalo. Em 1900, todo o sistema de bondes de São Paulo era puxado por burros, especialmente burros gaúchos, que eram levados para lá. Tem alguns que foram depois. Só que aí a modernização brasileira dá o salto exatamente com o processo percebido a partir dos anos 30, governo Vargas. Ele toma a percepção de que o mundo caminhava para o processo de urbanização e industrialização e que havia que criar uma ruptura aqui dentro, também se baseou na compreensão deste papel. Primeiro, Vargas, desde 1906, o Código de Águas tramitava no Congresso Nacional e era repelido especialmente por forças como a Light, que tinha no Rio e São Paulo sua base operacional da eletricidade e fazia o que lhe interessava, com a cláusula ouro, etc. Aqui no Sul tinha a Ford, que chegou logo depois, que o Brizola nacionalizou. O interior de São Paulo também. O Código de Águas foi uma longa disputa. Perceberam desde logo o valor econômico, isto é, a diferença entre o custo e o valor da produção, que o controle sobre os potenciais hidráulicos teriam. Foi esta a guerra. Só em 1934, Vargas, por decreto-lei, enuncia. Logo depois ele faz o Código de Minas, nacionaliza o subsolo, decreta que o petróleo é recurso da população. Em seguida, quando ele volta no segundo governo, a Vale do Rio Doce é de 42. Todo mundo percebeu que a mineração e a siderurgia, sem energia elétrica, sem petróleo, sem derivados, não era possível a modernização. Ao mesmo tempo, controle sobre a mineração, sobre os recursos hídricos, sobre a energia elétrica, sobre as comunicações, era um caminho essencial para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, eram oportunidades extraordinárias de gerar excedente econômico. Pois bem, essa hegemonia estatal é consolidada no segundo governo Vargas, obviamente, como vocês sabem aqui, nos vários planos. Proposta de criação da Petrobras, proposta de criação da Eletrobras, que pela oposição só se materializa no final do governo Jânio Quadros e é implementada por João Goulart. Telebrás, que vem mais adiante. BNDE, para financiar. Consolida a siderurgia e as minas. Todo esse arcabouço é que permite lançar as bases extraordinariamente do progresso técnico e de organizar a vida no Brasil. E foi substancialmente mantido depois do golpe de 64. Malo bem, os militares de então compreendiam que sem um país para defender, cabia ser outra coisa, como alguns hoje parecem ser, escoteiros de luxo, que acham que podem entregar tudo, nacionalizar tudo, e que o papel dos militares não sei como é que vai ser, mas isso é uma ironia à parte dos que estão hoje lá, mancomunados com quem está no governo nesse momento. De forma que, se no mundo dos anos 40 até os anos 70, o sistema capitalista mundial permitiu um progresso, um crescimento econômico, a hegemonia da social-democracia na Europa, estado do bem-estar social, energia elétrica, educação, etc., para todos, aqui no Brasil algo parecido também sucedeu. Mas aí nós temos, com a crise que veio com o choque do petróleo de 73, consolidada no de 79, e o decrescimento das taxas do capitalismo econômico em escala mundial, busca-se uma nova visão e solução. Ele nasce exatamente no coração da América Latina. O primeiro grande experimento do Estado mínimo não é o da Thatcher, é o do professor da Thatcher, Augusto Pinochet, onde, aliás, estagiou o atual ministro da Economia. Privatiza tudo, entrega tudo, previdência privada, educação privada, setor elétrico, com golpes como aquele privatizado pelo preço depreciado dos livros
E assim que foram vendidos o setor elétrico no Chile, também ensinaram. Agora a energia vale um custo marginal, um novo preço. Daí os lucros são enormes. E está nessa origem. Depois vem Thatcher, Reagan, Kohl, e para nós aqui da América Latina, tudo isso é sintetizado no novo receituário do Consenso de Washington. Privatiza tudo, o Estado não serve para nada. O setor elétrico, petróleo, falta eficiência. E havia as promessas. Nós vamos privatizar para ter mais investimento. O grande problema da economia é a dívida pública, que cresceu muito, de fato, com o problema da crise dos anos 80, do petróleo, etc. O Brasil crescendo a taxas chinesas por alguns anos, depois veio o choque. Daí a solução é dizer, privatiza o setor elétrico e entrega tudo. Vamos ter mais serviços com melhor qualidade, com competição e redução dos preços e tarifas. O balanço eu vou mostrar para vocês. Nada disso aconteceu, ao contrário. De lá para cá no Brasil, nós tivemos um aumento extraordinário das tarifas. O Brasil hoje no setor elétrico é a terceira tarifa mais alta do mundo, detendo o melhor conjunto de recursos naturais, humanos, tecnológicos, para talvez ter uma das mais baixas tarifas elétricas, se quisesse converter o benefício econômico em tarifa, ou se quisesse trasladar uma parte desse benefício econômico para pagar a dívida com a população brasileira. O benefício do recurso hidráulico, que permite hoje produzir energia ao custo das usinas depreciadas muito baixo, vendendo entre o custo marginal e o custo médio, permite gerar um excedente da ordem de 10, 20 bilhões de reais por ano, que deveria para pagar a dívida daqueles que são os donos pela constituição do potencial hidráulico, que é a população brasileira. Mas é exatamente isso que está em disputa, a possibilidade de um excedente econômico que move os interesses de quem faz o discurso em prol da privatização, assim do petróleo. Então, hoje em dia, o que nós temos como proposta? É a privatização e liquidação. Liquidação porque a Petrobras já está substancialmente depenada, infelizmente, por equívocos não só do governo Collor, Fernando Henrique, mas também dos governos, especialmente do governo Rousseff. Agora estão propondo aí, mudando, o modelo mercantil, iniciado por Fernando Henrique Cardoso, que promoveu essa expansão extraordinária das tarifas, não universalizou. Nós também chegamos em 2003 com 13 milhões de brasileiros sem acesso à energia elétrica. Com muita propaganda e 2 décadas quase depois, continuam cerca de 2,5 a 3 milhões de brasileiros sem energia elétrica. Isso também é um fracasso, tem que ser evitado. Um modelo que não foi refeito como poderia ou deveria ter sido refeito, e poderia, e nós propusemos isso. Aliás, me traz o livrinho aqui que eu vou mostrar depois. Está aí atrás, está na sacolinha com o computador. E no setor de petróleo, nós estamos tendo agora uma desestruturação do sistema Petrobras, venda de subsidiárias, eu estava relatando há pouco aqui. Promovemos a rede, a Petrobras distribuidora foi privatizada no seu controle, ninguém lutou. A rede brasileira de gasodutos, a transportadora associada de gás que nós criamos, e nós dobramos de 2003 a 2008, a rede de gasodutos de 4 mil quilômetros para cerca de 9 mil quilômetros, 4 mil para 9, com o gasoduto com Manaus, a integração da rede brasileira de gasodutos, interligando o Rio de Janeiro à Bahia, o resto já estava interligado até o sul. Hoje você pode mandar gás no Ceará, recebê-lo em Santiago do Chile ou aqui em Porto Alegre. A rede existe. Urucu-Manaus, para substituir derivados de petróleo que eram queimados na Amazônia, tudo isso foi feito. E agora está funcionando. Venderam por 8 bilhões de dólares, que eu mostrarei daqui a pouco, dizendo que foi um grande negócio. Só que o gasoduto que a Petrobras vendeu só serve para ela tirar o gás que vem do centro de produção e entregá-lo ao mercado. Agora ela paga pedágio, tarifa de transporte. Aí venderam a casa para morar de aluguel. E o aluguel de 3, 4 anos vai consumir o que foi arrecadado. E dizem que fizeram um grande negócio. Então, tudo isso que está sendo feito tem por detrás, na nossa leitura, um discurso ideológico que prega a solução do Estado mínimo, da eficiência privada, em nome da apropriação privada
dos melhores recursos tecnológicos e naturais que permitem gerar mais excedente econômico, especialmente naqueles segmentos que são essenciais para a vida da população. Setor elétrico, derivados de petróleo e outros. Essa é a lógica que está por detrás do discurso atual. Então, o que eu já disse, o sumário, se eu puder sintetizar do ponto de vista econômico, o que está em disputa é essencialmente isso. Todos os setores que têm mercado assegurado, tecnologia dinamicamente estruturada, mercado assegurado e recursos são disputados. Agora estou querendo vender as refinarias, inclusive aqui em Porto Alegre, dizendo que, a de Canoas, dizendo que precisa criar competição. Olha, a competição vai fazer o contrário. Se alguém produz aqui, refina aqui, importa petróleo, compra petróleo, refina aqui, tem um custo. Quem ameaça ele é, no máximo, a refinaria do Paraná ou o produto importado. Por que eles computariam diferente do ponto de vista capitalista? Então, são todos engodos que são vendidos, aumenta a eficiência, querem vender do Paraná, a daqui. Então, é isso que está. Como eu disse há pouco, o petróleo hoje brasileiro do pré-sal é produzido a um custo da ordem de 8 a 10 dólares o barril. O valor econômico dele no mercado atual está em torno de 60 dólares. A diferença é 50 dólares por barril. Nós temos assegurados hoje, mercê do pré-sal, no mínimo 100 bilhões de barris. Se nós quisermos produzir isso em 40 anos, nós produziremos por ano 2,5 bilhões, 100 por 40 e 2,5 bilhões de barris. Com excedente de 50 dólares, quanto dá isso? 125 bilhões de dólares. Vezes 4, que é o câmbio atual, um pouco mais já, ficando 4, 500 bilhões de reais por ano. Uma reforma da Previdência a cada 2 anos. Para onde vai esse excedente hoje? Hoje é a metade da produção. Hoje nós produzimos cerca de 1 bilhão e pouco de barris por dia no Brasil. Ainda para o mercado interno e exportação. O Brasil já é um dos grandes exportadores mundiais de petróleo. Aonde vai esse excedente? Lucros. Fernando Henrique vendeu 30% da Petrobras em 2000 por 5 bilhões de dólares. Nós recompramos com a capitalização feita em 2008, 2009, 10%. Passamos de 38% da Petrobras para 48% de controle público e custou a capitalização, nada para a Petrobras diretamente, porque foi petróleo, que a Petrobras havia descoberto fora do limite da concessão, isso virou patrimônio público. O governo cedeu esse petróleo ao preço de 8 dólares o barril para a Petrobras e com isso aumentou a participação. É um valor de 40 bilhões de dólares mais ou menos, aumentou 10%. Lembre, Fernando Henrique privatizou 30% em Nova York no ano 2000, quando o petróleo custava 20 dólares, por 5 bilhões. Então esses são os grandes números. E hoje então, qual é o problema? Grande problema do petróleo. Primeiro, estão querendo, aliás, foi interessante, foi muito didático, o leilão, que aliás, já teve um de Libra. O grande leilão brasileiro de petróleo foi em 2013, se não me engano, o de Libra, no governo Rousseff. 10 bilhões de barris leiloados. Nós, desde 53 até a era do pré-sal, tínhamos descoberto 20 bilhões de barris, produzindo 5 e a reserva brasileira 15. Daí nós damos um salto, ainda não sabemos quanto petróleo tem no Brasil. Esse é o problema. Por que não sabemos? Que não fomos capazes de gastar 5 bilhões de dólares para fazer 100 furos ao custo de 50 milhões cada um e delimitar exatamente se temos 100 que já estão assegurados, 200 ou 300 que seria a maior reserva do mundo, que é a da Arábia Saudita, hoje. Na Venezuela 300, na Arábia Saudita 286. Então, esse é o quadro. Nós estamos entregando o petróleo sem controle sobre o ritmo de produção. Quem mantém o preço do petróleo no mundo? Essa é a primeira pergunta que nós temos que saber. Nós agimos como se o petróleo, se o preço caísse do céu. O mercado do petróleo é diferente da soja, diferente da carne, diferente dos mercados competitivos com multidões de produtores. Quem depois o esforço político iniciado em 60 para reequilibrar a história do petróleo no mundo, que tinha sido essencialmente as 7 irmãs e os países ricos
extraindo petróleo do norte da África, da Venezuela e de outros países da Ásia, para reequilibrar a diferença entre o valor do petróleo no mercado e o custo, para os países foi criada a OPEP em 60. Ela fracassou no choque de 73, fracassou no choque de 79 por várias razões, mas teve sucesso a partir de 2003. Desde então, o preço do petróleo, mercê também do crescimento da China, foi mantido em torno de, com algumas duas exceções, entre 60 e 120 dólares, 150 às vezes. Normal, algo da OPEP, manter o preço do petróleo entre 60 e 80 dólares. Por quê? Porque isso permite um excedente enorme. E quem é a OPEP? A OPEP hoje são 14 países, só que se associou a OPEP a Rússia, depois o México e o Cazaquistão. Então são esses 17 países que produzem 40% do petróleo que é consumido no mundo, que são os formadores de preço. Que todos os demais países, exceto o Canadá e o Brasil, são importadores. Eles não são formadores de preço, são tomadores de preço. Se a OPEP não oferecer o petróleo, eles vão ter que procurar outra saída. E a outra saída alternativa seria o quê? Liquefazer carvão ou outro recurso, cujo custo é 80 dólares. Por isso que, por enquanto, é possível manter o preço do petróleo a 80 dólares. É claro que o petróleo mantido elevado por longo tempo engendrou o retorno da mobilidade elétrica, que já foi dominante em 1910. Havia mais carro elétrico. E a álcool naquele tempo. Flex Fuel já vem de longe. O petróleo dominou depois. O petróleo dominou depois exatamente por isso. Que naquele tempo se gastava o esforço de um barril de petróleo para capturar 100 na natureza. Isso refletiu um custo muito mais baixo. Por isso que ele passou a ser o foco da disputa. Por isso que em 28 as 7 irmãs fizeram no castelo da Escócia, de Achill, um acordo mundial de divisão. Como em 36 as grandes empresas de tecnologia do setor elétrico também dividiram o mundo em regiões de influência para capturar o excedente econômico. Então, a ideia de privatizar, a ideia de controlar os melhores recursos, os melhores processos tecnológicos, vem de longe. E tudo que move esse âmago é a apropriação do excedente econômico. É uma forma de operar. Agora, isso tem consequências para a sociedade. Não é o problema da eficiência. Não é o problema de... Não, é o problema de capturar. E isso envolve todo um arcabouço de estrutura, claro, que todo mundo conhece. E no caso, nós então, o que eu tenho defendido é que no petróleo, nem concessão, nem partilha, contrato de serviços. O Brasil deveria se associar ao PEP. Já foi convidado no SINEC. E não adianta o Brasil se associar ao PEP se tiver os contratos de partilha e concessão. Porque uma vez otorgado o contrato de partilha e concessão, ele se resolve com um contrato empresarial em nome dos acionistas das empresas que operam. Você não tem controle sobre o ritmo de produção. Quem quer ser membro da OPEP tem que ter a soberania de dizer: fecha a válvula, a cota brasileira agora é exportar 1 milhão de barris por dia. 500 mil como exporta hoje. Na verdade, nós exportamos 1 milhão de barris por dia hoje e importamos 500 mil em derivados sem necessidade. Isso é uma outra história. Por que esvaziamos em 25% a capacidade do solar brasileiro? Eu não entendi até hoje. Começou em 14, não foi em 16, embora se aprofundasse em 16. Essa trajetória de desvalorizar a refinária brasileira. De qualquer maneira, voltando aqui, é essa a discussão. Você tem que ter a capacidade. E a única forma de ter contrato de serviço é, a lei de partilha tem uma virtude, ela permite ao governo contratar diretamente a Petrobras para desenvolver qualquer recurso e para gerar excedente econômico. E são os números que eu falei para vocês. Se nós pudermos exportar, produzir 2,5 bilhões de barris por ano, ao longo de 40 anos, o excedente econômico é 125 bilhões de dólares, que hoje vira royalty para a situação especial, que não melhorou a qualidade da educação do Rio de Janeiro, nem de Macaé, nem de Rio das Ostras, nem de qualquer outro daqueles recipientes. Que o petróleo que nós estamos explorando hoje, na verdade, pertence às gerações futuras. Que se nós o sacamos e o convertemos em algo que não gere maior valor hoje para as gerações futuras do que o petróleo teria no futuro, nós estamos fazendo um assalto, um esbulho intergeracional, fora o problema ambiental. Então, essa é a questão. Os erros estratégicos que têm sido cometidos, a falta de compreensão de como funciona a geopolítica do petróleo,
tem nos levado a essa ideia. Eu assisti com certa surpresa, mais ou menos, a 90, para não dizer 100% da imprensa vibrando com o leilão do petróleo, senadores e deputados de todos os partidos, lamentavelmente em Brasília, se refestelando com migalhas que viriam do leilão do pré-sal. Aqueles 106 bilhões de reais, divide por 4, é 25 bilhões de dólares, é uma migalha, comparado com 10 bilhões de barris produzidos, que pode gerar... eu fiz com Estrela simulação, não vou perturbá-los com isso hoje aqui, de como esses 10 bilhões de barris de Búzios, mais os 5 dos outros 4 campos, produzidos ao longo do período e seguindo o modelo empresarial, investimento em plataforma, a plataforma $1,5 milhão de dólares, os 10 poços injetores e produtores custando outro $1,5 milhão de dólares, começando a produzir, pico de produção, fizemos a simulação física e financeira dos resultados e mostramos claramente que o que melhor convém ao país é contratar a Petrobras para produzir o petróleo quando e onde nós quisermos, para atender a demanda interna e exportar aquilo que a gente julgar necessário para financiar um plano público de dívida histórica. Educação pública, saúde pública, infraestrutura, reforma urbana, ciência e tecnologia e investimento em transição energética, porque se o cinquentenário da Petrobras foi com autossuficiência, depois veio o pré-sal, o centenário com certeza será sem petróleo, e a Petrobras deveria continuar existindo. E é evidente que o que dizem por aqui de que o petróleo vai desaparecer é um engodo. O sistema produtivo mundial não conseguiu encontrar nenhum recurso que consiga substituí-lo, a menos que haja uma revolução tecnológica que não está no horizonte, mas que pode acontecer, não posso dizer que não. Porque, notem bem, a transição da lenha para o carvão, depois que o carvão passou de 5% da matriz energética mundial, ele levou 60 anos para chegar a 50%. Logo depois vem a era do petróleo. Em 50 anos o petróleo chegou a 40% da matriz energética, depois que ele passou de 5%. O gás natural, que já está desde 1910, 15 por 5%, não chegou ainda a 40%. As renováveis todas, tirando a hidráulica, não passam de 4% hoje no mundo. Então alguém que diz que o petróleo vai sair, por mais que não queira que ele saísse, eu preferia que não fosse necessário. Mas qual é a consequência? É reduzir a produtividade do sistema econômico mundial. Hoje, o sistema econômico mundial tem um PIB da ordem de 80 trilhões de dólares. Qual é o excedente econômico do sistema econômico mundial? Não chega a 10%, a diferença entre o que é produzido e o que vira poupança, lucros, etc. 8 trilhões de dólares. Só petróleo gera mais ou menos um quarto disso. Petróleo hoje são 100 milhões de barris por dia, 36 bilhões por ano, excedente da ordem de 50 são 2 trilhões de dólares por ano de excedente. Isso vira lucro, dividendo, transferências. Tira isso e bota álcool, se esteriliza esses 2,5 trilhões de dólares por ano. Porque você tem que gastar mais capital de trabalho para substituir. Seria desejável, mas o impacto disso é o quê? Reduz a produtividade e quem sofre mais? Os setores mais pobres. Se reduz o emprego. Então, é a transição energética, por mais desejável que seja, porque eu vi os analistas econômicos mostrando, esses não vou citar nomes aqui, mas só ver o preço. O petróleo vai acabar, o petróleo vai perder valor, tem que tirá-lo o quanto antes. Ora, tirar o quanto antes a qualquer preço é um tiro no pé. Então, de maneira que a ideia da privatização do petróleo, privatização da Eletrobras, tudo isso caminha no sentido de transferir o controle público sobre esses recursos e deles poder extrair excedente econômico que poderiam devolver à população brasileira o que a Constituição diz que é dela. A Constituição diz que os potenciais hidráulicos são do povo, que o subsolo mineral é do povo. Privatizar a Vale por 3 bilhões de dólares e ela, graças à China, teve lucros extraordinários privados. A população recebeu Mariana e Brumadinho. Imagine o que vai acontecer em outras áreas com esta forma de gerir os recursos. O potencial hidráulico do povo brasileiro. Infelizmente, a medida provisória de 2012 obrigou as estatais
a vender energia elétrica pelo custo de operação e manutenção, para tentar equilibrar um pouquinho a grande diferença de preços, porque de 2003 para cá, ao invés de seguir o modelo que o Pinguel e eu propusemos para implementar no setor elétrico e de petróleo, que está nesse livro aqui, que é de 20 anos atrás, fizeram outra coisa. Mantiveram substancialmente a visão mercantil trazida do governo Fernando Henrique Cardoso. As tarifas continuaram explodindo, continuaram contratando a expansão de forma inadequada, uma montanha de usinas a óleo, combustível, a diesel, a carvão importado da Colômbia, quando nós tínhamos água, vento e solar agora, para atender toda a demanda brasileira daqui para frente. Então tudo isso, todo esse jogo, privatizar a Eletrobras, privatizar a Petrobras, não passa do velho jogo de sempre. Entregar a interesses privados internos e externos a possibilidade daqueles... Qual é o dilema brasileiro? A nossa produtividade da economia é relativamente baixa. A disputa pelo excedente econômico no salário das empresas está acirrada, sobra pouco. Da onde pode vir o excedente econômico, o valor, para investir na infraestrutura, em ciência e tecnologia, na transição energética, na saúde pública e na educação pública? Desses recursos que já pertencem à população, que já tem tecnologia consolidada graças à população. A Petrobras é fruto de 60 anos de investimento público. O sistema Eletrobras, a mesma coisa. Agora a gente diz, dá uma entrega a tudo, que isto não presta, isto não vale. De maneira que, essa é a minha, nos primeiros 15 minutos, eu agora, só para cumprir a obrigação, vou dizer que eu cumpri meu dever aqui, ó. Aqui a história da Revolução Agrícola, da Revolução Industrial, que eu já contei para vocês, a explosão populacional. Aqui o cartel do setor elétrico de 36, em escala mundial. Aqui o cartel do petróleo de 28, para controlar os recursos do mundo. Aqui em 60, todo o petróleo na mão das empresas multinacionais. Em 2010, essencialmente empresas estatais do mundo inteiro. Saudi Arábia, Irã, Iraque, Venezuela, Emirados Árabes, Irã, já falei, Rússia e Canadá, que não está aí. Só o Brasil que está na contramão da história. Brasil e Canadá nessa história. Aqui a explicação do excedente econômico, por que o petróleo está dominante e continua dominante. A alternativa de substituí-lo tem custos muito maiores. Está lá o gráfico. E esse gráfico lá de cima é para mostrar: energia natural não falta no mundo. A fonte mais escassa é o azulzinho de cima, para atender o verdinho de cima que eu olho, para atender a demanda em azulzinho. Todas as demais são maiores. Por que só disputam aquele? Por quê? Por causa da renda, por causa do excedente econômico. Essa é a discussão que eu já falei para vocês. Vou mostrar aqui, o esquema teórico. Por quê? Porque é lá que está o processo de acumulação. E para lá que se movem os interesses da guerra ideológica. Aqui os preços do petróleo desde 1865 até hoje. Reservas mundiais, quem as controla: Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã. E o Brasil, oficialmente 13 milhões de barris, com pré-sal, sem assegurados, talvez 200. Quem produz, quem importa, daqui. Aqui as transições energéticas, os números que eu falei para vocês, e quantos anos demorou para o carvão entrar, para o óleo entrar, para o gás natural e as renováveis hoje. Então dizer que o petróleo vai sair é quem não quer conhecer a história, nem as dificuldades do sistema econômico, como ele opera e atua, em responder. Aqui a história do Brasil, um país imensamente, foi de 40 o Brasil era um país da lenha, olha lá, lenha. Essa transição de recursos de percentual, a entrada do petróleo, da energia hidráulica, da cana, como é hoje, em 1940 nós éramos um país evidentemente da lenha e do açúcar lá no canto. Essa transição é um trabalho que foi feito a partir do governo Vargas, que criou o sistema keynesiano, que agora, desde fevereiro para cá, estão querendo desmontar, mas produziu isto, está aí. Então, aqui é a época do petróleo, os marcos principais
de evolução no Brasil, não vou entrar em detalhes. A Petrobras, das suas 3 grandes fases, a primeira como logística, a segunda em cargas profunda, e depois, no final, transformaram uma empresa de energia, inclusive para atuar na área de fotovoltaica. No tempo que eu fiz, deixei uma fábrica planejada lá, fazer serviço fotovoltaico, eólica, etc. Agora eles estão voltando ela a ser uma empresa só de óleo, como se isso lhe desse escala, grandeza tecnológica, financeira, etc. É o contrário. Estão desestruturando a empresa em nome de alguns clichês que, de fato, não podemos negligenciar os problemas que aconteceram. A Petrobras, a Eletrobras e outros sistemas foram vítimas do aprofundamento de um problema do governo de coalizão, que ousou nomear dirigentes que eram despachantes de interesses escusos lá dentro. Crimes foram cometidos, mas eles têm uma montanha financeira. A moral não se quantifica porque ela é inquantificável. Só que em nome disso, de transferências ilegítimas de 2, 3 bilhões de dólares, agora se entrega tudo, que parece um contrassenso, mas esse é o discurso. Aliás, é bom lembrar, quando eu e o Pinguelli fomos para a Eletrobras e ele deu Petrobras, nós enfrentamos contratos das termoelétricas. Tomamos de volta, só em 3 contratos na Petrobras, 1,1 bilhão de dólares, que o Ike Batista, no Ceará, Eu Passo, da Enron, Termomédia, que chamava até outro dia Mário Lago, e a Barbosa Lima Sobrinho, 1,1 bilhão de dólares, que até hoje não foi investigado quem fez nem por quê. Se eles concederam devolver no processo de arbitragem 1,1 bilhão de dólares em 3 contratos, é porque aquela prática era antiga. Falando dos contratos morais das termoelétricas. Infelizmente, não se fez o que devia, agora está aí o negócio. Então, a Petrobras, a descoberta do pré-sal, os modelos de partilha e de concessão, a construção do sistema elétrico brasileiro, suas fases, o modelo estatal, o modelo mercantil de Fernando Henrique, que iria ser substituído pelo nosso em 2003 e não foi, que tinha o único objetivo, o modelo energético que nós propusemos naquele tempo: a apropriação social do excedente econômico do petróleo e da renda hidráulica. Era esse o objetivo, para gerar excedente. Exatamente esses setores que geram mais excedente são o alvo mais encarniçado do sistema de Brasília, que colocou seus tentáculos, nomeou seus despachantes de interesse, que gerou essa convulsão nacional, e em nome do quê? Se entrega tudo agora. Faz o que nós fizemos. Em nome da ojeriza, de alguns problemas sérios, e de uma propaganda aumentada em torno do que aconteceu, a população brasileira resolveu fazer o que fez, e agora é o tudo ou nada. Bom, aqui o plano do racionamento, etc, etc. Aqui as privatizações, só para lembrar, o que está em jogo hoje, estou prometendo vender aqui, ó. Recentemente, aqui a rede de gasodutos que eu falei, da TAG, 8,6 bilhões de dólares. Nós montamos ela há alguns anos e agora venderam por 8,6, vamos morar de aluguel. Então, e as outras processos de venda que estão acontecendo e ninguém nem se dá conta. E aqui, o que já aconteceu no passado. Aqui, ó, hidráulica no mundo, tudo estatal. Só no Japão que tem 7% da hidroeletricidade privada. Estados Unidos, só 7% são... em todo o mundo, o sistema dos rios são controlados publicamente, porque eles têm um papel superior da sua geração de energia. O problema da garantia da vida, saneamento, navegação, irrigação, etc. E agora tem um grande golpe no sistema Eletrobras, porque com a emergência das fontes intermitentes de energia, o potencial maior brasileiro para garantir a expansão futura do Brasil está na energia solar fotovoltaica e na eólica, que tem intermitências. O Brasil é o país do mundo que tem a melhor solução para isso. Como nós hoje consumimos cerca de 600 terawatt-hora de eletricidade, consumimos 520, os nossos reservatórios conseguem guardar 212 terawatt-hora, mais ou menos 1/3 do consumo anual. Isso é uma bateria que permite acomodar a inserção da fotovoltaica e da eólica, que tem um custo metade das outras fontes, metade da nuclear, eu sou engenheiro nuclear, metade do gás e metade do que eles querem impingir o Brasil aqui. Só que estão querendo vender os reservatórios.
E eu achei interessante, no projeto de lei de privatização da Eletrobras, que vende sua energia hoje próximo do custo de operação, mais impostos, com a medida de 2012, Bolsonaro já anunciou a mesma medida que fez o Chile. Vamos privatizar e permitir que os novos proprietários vendam a energia pelo valor de mercado, que hoje oscila em torno de R$150 o megawatt-hora da nova energia. Então, é um salto enorme de excedente econômico que você vai fazer depois. Está sendo gestado e tem sido anunciado. Aqui a arrecadação das privatizações. Aqui as privatizações recentes. A obra do Fernando Henrique Cardoso, do Collor, do Itamar. É bom lembrar aqui, ó. Fernando Henrique Cardoso. Onde é que está aqui? A Embraer. 250 milhões de reais. Tecnologia e capacitação construída com dinheiro público, na hora que ela se valoriza, Telebrás, Vale do Rio Doce, Embraer, Itamar Franco, 265 milhões de reais. O Lula, como eu já disse antes, privatização de rodovias, aeroportos, embora tenha tido o mérito de ter recapitalizado a Petrobras em 10%. Senhora Rousseff, ativos da Petrobras, 180 bilhões de reais, portos, aeroportos. E aqui quem financia a festa. Todos os investimentos do setor elétrico vêm do BNDES. Você privatiza, agora quem investe é dinheiro público. Você, na verdade, transfere e privatiza a gestão. Aqui as promessas. Infelizmente, eu tirei nesse livro porque a ANEEL não coloca mais as tarifas. Mas aqui é interessante notar as promessas deles, da tarifa. Aqui, ó, a tarifa das distribuidoras aumentou a linha de cima, a tarifa das geradoras que eram estatais ficou quase estagnada de 94 a 2000, na primeira época das grandes privatizações. A tarifas aumentou extraordinariamente para o pessoal de baixa renda. Dos anos 70, 60, o Brasil tinha feito um projeto Robin Hood, isto é, quem consumia mais pagava mais para os pobres. Na privatização fizeram Root Robin. Aumentaram a tarifa para todo mundo e aumentaram dos pobres e não devolveram para os grandes. Tudo virou lucro das empresas privatizadas. Aqui as tarifas de 95, olhar, eu peguei 95 porque o gráfico que eu tenho aqui da ANEEL é esse aqui. Ó. Aqui está a explosão tarifária. Esse buraquinho aqui, ó, é resultante da entrega do potencial hidráulico da Eletrobras, na medida provisória 579 de 2012. Voltou a explodir depois. Aqui, ó, nós tivemos um aumento de janeiro de 97 até 250% de inflação no período e as tarifas aumentaram mais de 4 vezes. É só olhar os números aí, ao contrário do que prometeram. E aqui o Brasil, o setor residencial mundial. O Brasil aqui, ó, é o terceiro lugar, quase campeão do mundo em tarifas, tendo o melhor capital. Esse é o produto do que fizeram. E aqui é a dívida pública, vocês conhecem esse gráfico, né? Continuou explodindo. Nem Cócegas fez a privatização no aumento da dívida. Está vendo aqui, ó? Aqui a dívida em função do PIB, aqui também. Então vamos lá. Sistema elétrico brasileiro, o que foi feito, o vadinho. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque eu só estou mostrando quais são os desafios do setor de petróleo, do setor elétrico, o que está sendo... Aqui tem a simulação dos excedentes econômicos, que eu já citei para vocês, etc. Então, para dizer, olha, os dados estão aí, as evidências, pode distribuir as transparências para quem quiser. Eu preferi não usá-las, porque preferi fazer a minha preleção aqui para passar a mensagem de que privatização não é sinônimo do que me diz que é ao contrário. É expropriar o povo dos seus recursos e impedir que ele possa, mediante um sistema político de coordenação e organização, servir-se deles para alavancar uma arrancada em direção à superação do subdesenvolvimento e da assimetria. Sem isso, eu não vejo como fazer isso aqui no Brasil. E o grande parceiro para isso deveria ser a China. Por quê? Porque a China tem 3 trilhões de dólares em reservas, emprestado 1 trilhão de dólares ao governo americano a juro negativo. Embora nós também tenhamos 250 bilhões de dólares emprestados ao governo americano. Então não falta
possibilidade de estruturar parcerias estratégicas, considerando nossa capacidade de recursos humanos, de recursos naturais, tecnologia e de parceiros que conosco podem incrementar extraordinariamente a produtividade e a produção no Brasil e ao mesmo tempo organizar uma redistribuição. Mas isso nunca vai prescindir da capacidade de coordenação pública sobre esses ativos. Na medida que nós privatizamos, que nós entregamos a lógica microeconômica dos contratos, nós abrimos mão dessa possibilidade. E é isso que está se fazendo no setor elétrico, é isso que está se fazendo no setor de petróleo. Muito obrigado.